a questão que eu falei da soberania da produção de conhecimento nacional, né, porque esse projeto de enxugamento do Ministério da Ciência, não só do Ministério da Ciência, mas é isso que a gente está falando agora, né, ele não é o fim da pesquisa. É o fim da pesquisa pública. É o fim da pesquisa com financiamento público, feito em universidade pública, estatal e gratuita, né? E a abertura para espaço de financiamento privado. Então, assim, colocando aqui, né, a nossa questão, e aí eu vou ler a moção que nós preparamos e encerrar, né? O que nós estamos colocando aqui é a necessidade da UFSC se posicionar contra essa política de desmonte da educação pública e da ciência, né? E aí, nesse sentido, a gente preparou, não está comigo aqui, preparou uma moção, né? Que nós gostaríamos que fosse assinada. É essa discussão que nós gostaríamos de fazer. Então, a moção é a seguinte. Moção em defesa do CNPq e da produção científica nacional. Na figura de seu dirigente, o reitor Luiz Carlos Cancelier de Olivo, a Universidade Federal de Santa Catarina, movida em defesa da produção científica nacional e da educação pública, gratuita e estatal, de qualidade e socialmente referenciada, vem por meio desta moção expressar seu posicionamento frente à perspectiva de cortes nas bolsas de pós-graduação. Nos últimos 3 anos, os recursos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que eram destinados ao pagamento de bolsas de iniciação científica, doutorado, mestrado, pós-doutorado, produção em pesquisa, dentre outras, caíram para menos da metade, o que vem acarretando na redução de novas bolsas e no risco da suspensão das bolsas em vigência, tanto para os estudantes da pós-graduação quanto da graduação. Diante da atual conjuntura de crise econômica e política, o pacote de medidas que vem sendo levadas a cabo pelo governo brasileiro consistem em medidas regressivas aos direitos sociais e democráticos conquistados historicamente pelo povo brasileiro. Desde 2015, foram aprovados no Congresso Nacional, mesmo contrariando as manifestações populares, projetos que retiram direitos dos trabalhadores, como o projeto de lei das terceirizações, a reforma trabalhista e o projeto de emenda constitucional que ainda está em tramitação da reforma da Previdência. Em dezembro de 2016, a PEC do teto dos gastos públicos foi aprovada congelando os investimentos em políticas sociais por 20 anos, o que significa 20 anos sem investimento real nas áreas de educação, assistência social, saúde, segurança e infraestrutura no Brasil. A mobilização torna-se fundamental nesse momento de ataques ao conjunto da classe trabalhadora. Sentimos reflexos da emenda do teto de gastos no corte orçamentário na ciência e inovação nacional. A exemplo disso, o estrangulamento dos recursos tanto para universidades, que em 2016 não puderam pagar nem suas contas básicas, como para os órgãos de fomento à pesquisa, como é a atual situação do CNPq, que já anunciou não possuir verba suficiente para pagar seus atuais bolsistas de pesquisa. Em 2017, os valores destinados ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação representaram um corte orçamentário de 44%, o menor orçamento em pelo menos 12 anos, com o agravante de que a ciência cresceu de modo substancial e o Ministério não incluía a área de comunicação. O cenário se torna devastador e representa um grande retrocesso na pesquisa científica brasileira. Cortes de bolsas de graduação e da pós, assistente estudantil insuficiente, restaurantes universitários lotados, trabalhadores terceirizados precarizados, falta de professores de estrutura física. Viemos sentindo cada vez mais a crise nas universidades e o projeto em curso representa um desmonte da produção de ciência e tecnologia no país e também exclui cada vez mais a classe trabalhadora do acesso e permanência ao ensino público superior. O cenário impõe a premente necessidade de nos posicionarmos em defesa da educação e pela soberania da ciência, inovação e tecnologia no país, nos colocando contra a política do governo Temer de desmonte do serviço público e violação dos direitos sociais. UFSC na luta em defesa da permanência estudantil e da produção pública do conhecimento. UFSC contra o desmantelamento das universidades públicas. UFSC em defesa da valorização da produção pública do conhecimento, em defesa do CNPq, pelo imediato descontingenciamento do orçamento público da ciência e da tecnologia. Essa é a nossa proposta de moção, então.
Obrigado pela fala de ambos. Gostaríamos agora de abrir para inscrições. Quem quiser fazer pergunta. Então, pode começar. Boa tarde, meu nome é Hermione Cura, eu sou mestra pelo programa de pós-graduação em inglês. Eu queria dar uma visão que eu realmente acho que a gente não tem no debate e que eu acho que é extremamente importante, porque muitas pessoas que não têm noção da realidade da pós-graduação e da União e do Estado brasileiro, elas idolatram e elas, digamos assim, colocam como perfeito a questão da pesquisa e pós-graduação no exterior. Durante a minha pós-graduação, a minha primeira disciplina obrigatória de linguística, ela foi com um professor chamado Malcolm Coulthard, vocês podem procurar o nome dele, linguista forense pela Scotland Yard e também professor em várias universidades na Inglaterra e nos Estados Unidos. Estados Unidos, se não me engano, Inglaterra, eu tenho certeza. Quando eu fiz a disciplina, o Malcolm passou um texto para mim que era do Fairclough, fala sobre o desmonte da investimento em pesquisa pela questão da entrada do capital privado. Então é um texto bem interessante, infelizmente eu não lembro o título dele agora. E tanto Malcolm em sala quanto o Fairclough no texto falam que quando o capital entra na pesquisa, o que é que acontece? Além, é claro, de sempre ser financiado, você vai ter que sempre dar o retorno. Então, o que acontece na pós-graduação lá fora? A bolsa que você recebe, você tem que pagar de volta. A universidade de graduação que você faz, você tem que pagar de volta. Então, tipo assim, além de ter sempre esse retorno, que é um retorno praticamente impossível, porque vocês podem verificar isso em inúmeras pesquisas que estão acontecendo no exterior sobre a questão da saúde mental dos jovens norte-americanos que estão indo à depressão e suicídio por não conseguirem pagar as suas contas, né, porque se eles não pagarem, o diploma fica preso, eles não conseguem emprego, e é retratado numa série chamada Mr. Robot. Então, isso também vai sempre colocar um falante dentro da tua pesquisa. Porque, assim, tipo, eu sou de Belém do Pará. Como é que eu vou falar sobre os impactos ambientais da Vale explorando e agora que o governo Temer quer reabrir a Amazônia para mineração, se quem está patrocinando a minha pesquisa for a própria Vale? Então, a gente tem que pensar nesse ponto de vista. Não tem nada idealizado lá fora e não é esse paraíso, muito pelo contrário. A gente tem que defender o que a gente tem aqui. Se a gente não fizer isso agora, são nossos filhos e nossos netos que vão pagar o pato e que vão olhar para a gente dizer que a gente não fez nada. Obrigada. Então, só lembrando, né, serão blocos de 3 perguntas, né, e depois a gente passa para a resposta. Boa tarde, eu sou o João Gabriel, eu sou mestrando no Programa de Educação Científica e Tecnológica aqui na UFSC. Eu queria primeiro ressaltar que a gente está transmitindo essa audiência, então, da importância de que, além das pessoas que estão aqui, tem bastante gente em casa podendo assistir e com bastante expectativa sobre o posicionamento que a universidade vai tomar daqui em diante. Eu queria falar 2 coisas. A primeira é apresentar, para quem não sabe, a nota da ANDIFES, Associação Nacional dos Dirigentes das Federais, uma entidade que reúne as reitorias, né, a reitoria da UFSC participa da ANDIFES também. A ANDIFES, para quem não viu, lançou essa semana passada uma nota muito boa, em que ela começa fazendo um pouco do que a gente teve aqui hoje, que é uma apresentação sobre o que é o orçamento, explica os detalhes, a lua, mas principalmente ela expõe bem explicitamente o modelo do desmonte, onde estão acontecendo os cortes de verba. Aí eu sugiro a leitura, mas eu queria ressaltar 2 trechos da nota da ANDIFES. O primeiro diz assim, é no trecho final da nota: o Conselho Pleno da ANDIFES conclama a sociedade a cobrar do governo federal ações emergenciais visando o reequilíbrio orçamentário e financeiro das universidades públicas federais e a recomposição de seus orçamentos no projeto de lei orçamentária anual de 2018. Os problemas orçamentários são agravados ainda pela existência da emenda constitucional 95, conforme a gente falou aqui também na apresentação da Comissão de Mobilização. No final, a ANDIFES termina sua nota dizendo: o que está em risco é o futuro do país, não apenas o pagamento das contas do ano de 2017. Por isso, é indispensável defender as condições de funcionamento das universidades públicas federais.
Eu achei esse posicionamento da Andifes bastante importante, e eu queria perguntar para a reitoria se a reitoria da UFSC se fez presente nessa reunião que deliberou essa nota, se ela tem concordância com essa nota. Eu acredito que sim, espero que sim, né? Acho que todo mundo que está aqui preocupado com a pesquisa pública da UFSC e do resto do país compartilha dessa visão, eu espero. Então, minha pergunta é por que essa nota não foi divulgada, por exemplo, nos meios da UFSC? Por que a reitoria não bota ali junto no Divulga UFSC a importância de a gente conhecer essa nota? A outra coisa que eu queria colocar e saber como é que foi a participação da UFSC nessa reunião, nessa deliberação dessa nota. A outra coisa que eu queria colocar é que a mídia, nacionalmente, está trazendo bastante reportagens sobre isso no último período. Grandes veículos, Globo, G1, Folha, Jornal da Ciência, mais especificamente para quem está na pesquisa, estão divulgando bastante informação sobre isso. Eu acho que existe uma demanda da sociedade de entender a situação e eu penso que esse é um debate que tem que sair dessa sala e ir para a sociedade. Então a minha outra pergunta é se a reitoria não tem interesse, não tem acordo em a gente pegar essa nota da Andifes, pegar esse posicionamento da própria UFSC, chamar uma coletiva de imprensa com a mídia. Eu entendo que a comissão de mobilização pode se dispor a estar junto, colocando também a posição que a gente tem através da APG, da ANPG, que é a nossa Associação Nacional, e a gente chamar isso e expor para a mídia. Acho que certamente tem bastante interesse de trazer esse tema, que a gente consegue trazer isso para a sociedade e ampliar esse debate que é fundamental. A gente tem aqui essa nota da Andifes, eu gostaria de passar, quem quiser olhar. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Célia Vendramini, sou professora aqui da UFSC e presidente da seção sindical do ANDI, Sindicato de Docentes Nacional, aqui na UFSC. Bom, em primeiro lugar, parabéns por essa audiência, né? E pelo convite também para a gente estar presente, especialmente a APG, que está se mobilizando, né? E que fez com que acontecesse aqui essa audiência pública. Eu fiquei aqui ouvindo os que me antecederam, né? A Camila, os outros dois pós-graduandos, né, que eu não lembro o nome. Fiquei bem feliz como professora dessa universidade, né, de ver os pós-graduandos com essa qualidade, com esses dados, com essa avaliação, com essa leitura e pensando, puxa, a gente precisa preservar isso, né, isso que a gente quer na universidade, ou seja, estudantes de graduação, de pós-graduação, ativos que participem, né, estejam envolvidos na produção de conhecimento, ciência, mas envolvidos politicamente na conjuntura desse país e defendendo essa universidade. Então, fico muito feliz e quero lutar para preservar isso, né? Bom, eu tenho 3 questões, assim, bastante pontuais, né? Uma delas é, considerando, né, esse quadro que foi apresentado, do orçamento geral e do orçamento realizado, considerando os contingenciamentos, né? Então, o que a gente vê no contingenciamento do orçamento realizado, né, uma diminuição bastante grande, né, especialmente em capital e também em custeio, e isso sem considerar o próprio processo de expansão, né, de ampliação dos campi, de ampliação das matrículas, enfim, né? Então você tem, se você for considerar isso, além da inflação, né, você vai ter uma diminuição ainda mais drástica. Bom, a minha pergunta primeira, bem pontual, é: como vocês que estão na administração, como a UFSC vai funcionar até o final do ano, assim, bem concretamente, né? Quais são as expectativas, as perspectivas de seguir até o final do ano, tendo em vista esse contingenciamento? A pergunta 2 é o seguinte: considerando, né, a redução orçamentária no orçamento realizado, como que vocês definem o que é prioritário, né? Porque coisas serão cortadas, né? Não dá para realizar tudo aquilo que foi planejado para a universidade. Então, quais são os critérios, né? Quem define, como se define o que será prioritário, onde será cortado, que programas não serão realizados e tudo mais. E minha terceira pergunta tem a ver com o que me antecedeu, que é, bom, como que a universidade reage diante disso tudo, né?
enfim, imagino que não deve ser nada fácil administrar nesse caso. Uma coisa é administrar com muito dinheiro, né, com condições reais e nem diria ideais, né? Mas, enfim, como o Conselho Universitário, como a administração superior dessa universidade está reagindo diante disso, né? Porque o que a gente espera é que a administração superior nos defenda, né? E defenda essa universidade, defenda o caráter público dela e defenda os nossos pós-graduandos que recebam as suas bolsas, né? E as nossas atividades de pesquisa independentes e autônomas. Então, quais as ações, né, que a administração central e o Conselho Universitário estão tomando, né, no sentido de reagir a essa situação que é de um sucateamento, né, avassalador sobre a educação pública brasileira, particularmente sobre as universidades. Passar agora para 5 minutos de resposta da reitoria e depois abrimos para mais um bloco. Quem quiser fazer inscrição, quiser me procurar aqui para passar o nome, acho que é mais fácil na hora da fala. Eu trouxe uma apresentação aqui sobre a distribuição de recursos e de bolsas da pós-graduação e a lógica de financiamento. Se vocês quiserem ver, de repente, para manter atual, antes da gente chegar nisso. Vou tentar falar em 5 minutos, posso ser parecer um narrador aqui de corrida de cavalo, vocês me explainem. Mostrando rapidamente aí, o financiamento da pós-graduação aqui na UFSC ocorre por meio de 5 diferentes entradas. Uma é do CNPq, que financia basicamente bolsas e equipamentos. Outra é a CAPES, que financia custeio e bolsas. Outra é a FINEP, que tem editais para equipamento e para construção, que estão suspensos desde 2015. A própria UFSC, que investe tanto no custeio quanto em equipamentos quanto em construção, quando consegue. E, finalmente, um grupo de outras fontes esparsas, não regulares, as fundações de apoio, empresas públicas, empresas privadas, doações, etc., que também aparecem nas 3 modalidades. Então, rapidamente sobre o CNPq, para a gente entender algumas coisas. O CNPq não mantém relações institucionais com a própria UFSC. A política do CNPq não é uma política de fazer negociações com a universidade. O CNPq distribui bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado e produtividade em pesquisa através de critérios próprios. O financiamento de custeio de material permanente é feito por editais ou de forma indireta por meio de projetos. As bolsas de mestrado e doutorado que nós temos hoje na universidade são frutos de negociação dos programas com o CNPq ou de pesquisadores que agregaram aos seus projetos bolsas de mestrado e doutorado e que são mantidas ao longo do tempo enquanto ele for pesquisador com bolsa de produtividade. O material permanente é feito por editais e, eventualmente, dentro do projeto que o professor pede a compra de computadores ou de outros equipamentos para o laboratório, etc. Então, o CNPq anunciou recentemente que, sem descontingenciamento, não teria como pagar a bolsa a partir de setembro. O MCTI, que agora já não sei mais a sigla direito, que entrou a comunicação aí, anunciou alguns dias depois que o CNPq terá recursos para pagar todas as bolsas até o final de 2017. Isso foi falado pelo secretário executivo do Ministério e depois ele mandou uma nota para o Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa, dizendo que iam conseguir descontingenciar recursos para o pagamento de bolsas até o final de 2017. Nós não recebemos nenhuma comunicação oficial disso, porque, como eu já disse, não há relação institucional entre CNPq e ProPG. Mas também não temos nenhuma notícia sobre 2018. Se vai ficar do mesmo tamanho, se vai aumentar, se vai diminuir. Então, oficialmente não aconteceu nada. A CAPES financia a pós-graduação à UFSC por meio de um convênio chamado PROAC.
Esse convênio financia bolsas, mestrado, doutorado, pós-doc, sanduíche no exterior, e financia custeio. Desde 2011, a CAPES não coloca mais recursos em material permanente, em equipamento, em construção e nada disso. De quanto é o custeio da pós-graduação na UFSC pela CAPES? Em 2015, esse custeio foi de 4 milhões e 400, arredondando os números, que seria uma base 100 para nós. Sendo que houve uma determinação de corte em 2015 de 50% no custeio para todas as universidades brasileiras, mais a UFSC, mais 10 universidades, conseguiram manter esses orçamentos na íntegra, porque elas foram rápidas em receber o orçamento do ano inteiro no começo do ano. A CAPES, sabendo que ia ser cortado, mandou para quem se habilitou para isso. Então, na verdade, nós sofremos esse efeito em 2016. Em 2016, a gente recebeu 2 milhões e 300 e um pouquinho mais do que isso em 2017. Então, a realidade desse ano é que nós temos 54% dos recursos que nós tínhamos em 2015 para custeio, para manutenção dos cursos. A promessa para 2018 é a manutenção desse mesmo orçamento sem reposição da inflação. Ainda temos um acréscimo pequenininho de PNPD, Programa Nacional de Pós-Graduação. E o que a gente tem de bolsas da CAPES? Nós temos hoje 1.627 bolsas, das quais 750 aproximadamente de mestrado, 880 de doutorado. Isso equivale a 53,2% total de bolsas de pós-graduação que nós temos na UFSC. Nós temos hoje 8.154 alunos matriculados, isso não é uma relação de um bolsista para cada 2,66 alunos, que é uma relação bastante boa comparada com outras universidades. Eu ia falar aqui sobre o dinheiro que vocês podem receber em auxílios para eventos, mas o meu tempo acabou, então eu deixo isso para uma próxima oportunidade. Bom, então está aberto para mais inscrições. Então, eu acho que está havendo uma demanda do público presente para que seja respondidas as perguntas que forem feitas, né, os questionamentos, assim, né, porque é isso que a gente está interessado em saber, né, acho que todo mundo aqui está bastante apreensivo com essa situação, como já foi colocado, é o nosso dinheiro do pagamento das nossas contas mensais que está em jogo, sabe? Por favor, pedir para responder as perguntas. Quem quer falar? Bem, vamos conceder mais 5 minutos para a resposta. A universidade, ela se manifesta por meio do Conselho Universitário, e nós temos uma posição relativa à reforma da Previdência, relativa à reforma trabalhista e a emenda constitucional da limitação dos gastos por meio do Conselho Universitário. Assim que é o manifesto. Em relação à nota da Andifes, foi uma nota do Pleno, a qual a universidade esteve presente e subscreve. A universidade sempre subscreve a nota da Andifes em relação a todas as questões. A Andifes, ela sempre tem um debate muito acalorado, ela tem uma posição muito plural. As posições dos reitores e reitoras são as mais variadas, então para ela, quando ela chega a se posicionar, é porque ela trabalha sempre num texto de consenso. E a associação, assim como as manifestações oficiais das reitorias, são sempre muito... Ela não fala assim, as reitorias, os reitores, a Andifes, não usa essa linguagem como essa nota, moção em defesa do CNPq, a produção científica. Os reitores e a Andifes, ela usam um outro tipo de linguagem que é a nota da Andifes. Claro, porque ela é obrigada a se posicionar diante da pluralidade de posições. E a UFSC acompanha integralmente a posição da Andifes. Na verdade, ela alerta a sociedade sobre os seguintes problemas. A nota é muito jeitosa, porque elas estão tratando de
dirigentes de instituições federais. E aí ela faz referência às perdas orçamentárias de 2017, ao limite orçamentário também 2017, as perspectivas para 2018, como tanto o Sérgio como o Vladimir apontaram, não estão claras, a questão da liberação do financeiro. Uma coisa interessante que não aparece na nota de vocês, mas está falando da Andifes, que são os recursos próprios que a Universidade arrecada, e faz, ao final, sim, um apelo para que a sociedade ela atue junto ao governo federal, no sentido de que não haja prejuízo, tanto naquilo que é próprio da instituição, ou seja, o seu relacionamento com o MEC e o seu relacionamento com o MCT. Então é bem clara a posição da Andifes, é muito clara a posição também da UFSC em relação à conjuntura. Essa é a nota que nós subscrevemos. Quando foi a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a PEC também, a Associação Nacional tirou uma posição, sempre ao final é subscrita por todos os reitores, e nós passamos no Conselho Universitário. A ideia é que agora, como a Andifes aprovou essa nota à sociedade, na próxima reunião do Conselho Universitário nós vamos submeter, como no mês passado nós submetemos no Conselho de Joinville as últimas 3 notas. Essa da Andifes agora está preparada para que ela seja a posição também oficial. E mais ou menos funciona assim. O pleno da associação tira a posição, que é o consenso entre os reitores, e cada reitor se encarrega de levar para o seu Conselho Universitário. É isso, essa a posição nossa agora em relação ao mês de setembro, o Conselho agora do mês de setembro. Essa nota aqui está subscrita. A nota que vocês sugerem, evidentemente, o reitor não vai subscrever, não tem como. A sociedade sim tem que se manifestar. Andes, DCE, a PUFSC, a PG, entidades, etc., se manifestam porque é da função da reivindicação, é da função da mobilização as entidades se manifestarem. A UFSC, enquanto instituição, ela se manifesta via seu Conselho Universitário, seguindo sempre a orientação da Andifes. Pontualmente, como é que nós vamos fazer até o final do ano? Bom, o ano passado nós fizemos 100% da execução. Agora, o contingenciamento é uma técnica orçamentária que é utilizada independente de qual tipo de governo. Setembro, outubro, novembro, dezembro, a perspectiva sempre é do descontingenciamento e que se quer chegar em dezembro com a execução plena, como foi em 2016. Em 2016 nós conseguimos fazer a execução plena, então essa é a perspectiva. O que é prioritário? Bom, foi esse ano as políticas de assistência. Então, em relação à assistência estudantil, em relação ao orçamento da PRAE, que é onde tem as bolsas, onde tem a permanência, onde tem o restaurante, nada, não teve alteração nenhuma, e alguma das bolsas que são, cujo aumento é indexado pela inflação, teve aumento. A parte de construção, a parte de obra, não está na nossa prioritária. Está a manutenção, sim, mas basicamente concentrar a aplicação dos recursos em políticas de permanência. E como reage diante do caos? Bom, nós reagimos diante do caos, seguindo sempre a orientação da Andifes, da nossa Associação Nacional. Estamos abertos para novas perguntas, então.